Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 10. Nós estamos pregando uma série de sermões sobre quem é Jesus, nesse nosso desejo de descobrir quem é a pessoa de Jesus. Eu não diria quem foi, mas eu diria quem é. Vocês sabem por quê? Porque se eu disser apenas quem foi Jesus, eu apenas falarei de uma pessoa histórica. Alguém que viveu aqui, que certamente desenvolveu alguma coisa, foi notável entre a gente e morreu. Então ele passou. Como Tiradentes passou, como Buda passou, como Maomé passou, como Stalin passou, como Che Guevara passou, como Madre Teresa de Calcutá passou, como João Paulo II passou, como seu avô passou. Mas ele não passou. Então eu não posso dizer quem foi Jesus, mas sim quem é Jesus. Porque o Cristo das Escrituras, ele não passou. Ele ainda vive e reina para todo sempre. Mas algumas pessoas têm as suas dúvidas, quem é Jesus? E talvez você que veio aqui hoje à noite, ou que vai ter acesso a este vídeo, nós estamos gravando esta série de sermões e disponibilizando no canal da igreja, quem desejar depois dar uma olhadinha. Então esta é a dúvida de muita gente, talvez seja a sua. Há muita gente que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus porque não conhece Jesus. E o homem hoje, apesar de conhecer tantas coisas e apesar de ter tantos meios de comunicação instantânea, meios instantâneos de comunicação, há muita gente que ainda hoje não conhece Jesus. Há pessoas que estão nas tribos mais afastadas, isoladas, e nunca ouviram falar de Jesus. Mas há tantas outras que estão nas cidades, nas grandes metrópoles, que ainda não ouviram falar de Jesus. Mas acreditem, há tantas outras pessoas que já ouviram falar de Jesus, estão nas maiores cidades, têm acesso aos maiores meios de comunicação, já ouviram falar de Jesus, mas não conhecem Jesus. Algumas que disseram assim: eu ainda não entreguei a minha vida para Ele porque eu não conheço Jesus, eu não sei, na verdade, quem é Jesus. E essa nossa série de sermões tem este intuito de apresentar quem é Jesus. Às vezes nós estamos na igreja há muito tempo, nós decidimos ou tomamos uma decisão por Jesus e alguém nos falou de um Jesus que a gente ainda não conhece. Talvez você cante, você toque, você pregue, você seja um membro honorário da igreja, um membro fundador da igreja. Talvez você diga assim: eu sou cristão há muito tempo, mas a pergunta é: e você conhece Jesus? Corremos o risco de, apesar de fazermos parte de uma igreja, ou estarmos dentro do cristianismo, do Cristo, sem conhecer o Cristo. E a nossa intenção é investigar no Evangelho de João, principalmente, que é o Evangelho que mais nos apresenta de uma maneira mais clara, eu diria assim, para quem ainda não conhece. O Evangelho de João é este Evangelho que pode nos ajudar, e certamente nos ajudará a conhecer quem é Jesus. E de repente, quem sabe, você conhecendo Jesus, você não se rende a Ele. De repente, quem sabe, você não descobre que Jesus é tudo que sua vida precisa, que você precisa. Evangelho de João, capítulo 10, leremos do verso 1 ao verso 9. Em verdade vos digo que aquele que não entra
pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Verso 9, se você puder ler comigo. Eu sou a porta. Todo aquele que entra por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Acredito que fica melhor se vocês lerem por aqui. Eu atrapalhei vocês. Podem ler então. Amém. Nós temos um vídeo para passar. O Breno vai soltar ali o vídeo que está preso por enquanto, né? E depois eu retomo aqui. Who was Jesus? Who is Jesus? That's the question. That's the question. Was he a real person? What did he say? What did he do? What made him so special? What made him different than any other man in history? The records show His birth was a miracle. his mom was a virgin and she was pregnant. He made the blind see. The deaf hear. The mute speak. The paralyzed walk. He healed terrible diseases. He knew what was in men's minds. He knew what was in men's hearts. He knows what is in men's hearts. He knew the story of people's lives without ever having met them. He spoke with authority. He amazed teachers. He amazed everyone. Nature obeyed him. He turned water into wine. He walked on water. He walked on top of the water. He could change the weather. He fed 5,000 people from one lunchbox. He brought people who were dead back to life. He loved sinners. He loved everyone. 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 He forgave sins. He never made a mistake. He never once sinned. But we judged him. We whipped and beat him. We spit on him. And we killed him. He loved us anyway. He loves us anyway. He died for us. He died so that we wouldn't have to. He paid for our sins with his life. Did I mention he loves us? He came back to life. He was dead. Then he was alive. A lot of people saw him. He is coming back. Who is Jesus? That's a big question. That's the big question. What does it even matter? What does it matter to you? Who is Jesus? My answer doesn't matter to you. Only your answer matters to you. Who do you say that he is? Who do you say that he is? Então, quem é Jesus? Nós estamos passando pelo Evangelho de João
Esse é o nosso terceiro sermão, na verdade é o quarto. O primeiro sermão eu comecei com Jesus é o Verbo de Deus, Verbo preexistente, co-criador, Verbo que foi o meio pelo qual Deus criou todas as coisas, nos diz o texto do Evangelho de João, que sem Ele nada do que foi feito se fez. E aí nós começamos a falar mais precisamente sobre quem é Jesus, nessa tentativa de descobrir quem é realmente Jesus. Começando pelo Evangelho de João, capítulo 6, em seguida, nós descobrimos que Jesus é o pão da vida. Semana passada, João capítulo 8, nós falamos que Jesus é a luz do mundo. Então fizemos duas grandes descobertas. Quem é Jesus? De acordo com João 6, ele é o pão da vida. De acordo com João capítulo 8, ele é a luz do mundo. E de acordo com João capítulo 10, ele diz ser a porta. O mundo seria diferente. E as nossas casas também, por que não dizer, a nossa vida seria muito diferente se não tivesse porta. Se não houvesse porta. Você já parou para pensar qual é a importância de uma porta? Imagine se na sua casa não tivesse porta. Quantos problemas você enfrentaria se elas não estivessem presentes? Por exemplo, a porta é um meio de acesso, que nós temos de maneira muito clara. Pedi para o Denilson abrir aqui. Essas duas portas foram pensadas como uma exigência do Corpo de Bombeiros para que se tenha uma saída de emergência em lugares públicos, de aglomeração pública. Então, digamos que se houvesse um incêndio agora aqui, a coisa não estava tão complicada para a gente. Se o incêndio fosse exatamente ali do meio para lá, algumas pessoas do meio iam morrer, mas não tem problema nenhum. Se o incêndio fosse ali no meio, onde a irmã Evani está, eu estou brincando demais com a irmã Evani, desde hoje de manhã. Se fosse ali, e os que aqui estivessem, não pudessem ir para lá, a coisa ficaria complicada, porque a única porta de acesso, suponhamos, se fosse aquela, nós estaríamos perdidos. Não poderíamos retornar, e para onde você iria? Perceberam que as janelas têm grade aqui? Seria bem complicado para a gente. E aí nos restariam duas opções. E aí nós pensamos em acesso. E o Corpo de Bombeiros diz, recomenda, inclusive aprova o funcionamento de um templo ou não, se tiver acesso, exatamente para esses fins. Não é isso, meu capitão? Então a porta serve de acesso. E é muito bom ter acesso. Imagina você, pensamos nisso aqui. Isso não é mágica. Eu corri bastante ali. Eu esqueci de pedir para o Denilson abrir essa outra aqui, era mais fácil. Aí, quando eu vi, estava frito já. Acesso. Deu para entender? Quem tem dúvida, vá lá, faça o que eu fiz. Né? Então, a porta é importante por isso. As portas não estão nas casas apenas para adornar. Elas estão lá porque servem de acesso. E aí você sai de um canto, entra em outro. Quem mora em apartamento sabe o que é isso. Eu não gosto muito de apartamento, assim, porque você mal saiu de um canto já está no outro, né? Eu gosto de casa que tem espaço neutro e tal, enfim. Apartamento não tem. Então, o que Jesus quis dizer?
E eu queria convidá-lo a pensar nisto. O que o Senhor Jesus quis dizer neste terceiro eu sou, que ele diz no Evangelho de João, quando ele diz assim, eu sou a porta. Ele não diz, eu sou uma porta. E há quem diga que o texto do Evangelho de João tem uma estreita relação com João 14:6. Em João, no capítulo 10, verso 9, Jesus diz assim, eu sou a porta. Em João 14:6, Jesus diz, eu sou o caminho. Eu sou o acesso. Eu sou aquele por onde você tem que entrar. Quando ele fala em João 14:6, ele diz, olha, eu sou o caminho. E diz mais, ninguém vem ao Pai se não for por esse acesso. Eu não esqueci verdade e vida, certo? Mas ele diz, eu sou o caminho, eu sou o acesso ao Pai. Se você entrar por mim, você terá acesso ao Pai. Por isso que ele diz que ele é a porta. Os judeus, vocês percebem que no início do Evangelho de João, o Senhor Jesus começa a contar uma parábola, que é a parábola do bom pastor. Ele vai retomar isso. Depois, João 10:10, ele vai dizer, o ladrão veio senão roubar e destruir, mas eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E aí mais na frente ele vai dizer, eu sou o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. É o quarto eu sou de Jesus. Mas os judeus não compreenderam o sentido inicial desta parábola de Jesus. Quando ele diz, olha, em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta, olha, aquele que não entra na porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. O Senhor estava dizendo, cuidado com as outras opções, cuidado com as pseudo-opções, cuidado com o que se tem apresentado para vocês, e cuidado, inclusive, com aqueles que dizem ser e não são. Mas os judeus não compreenderam. Nessa parábola, Jesus se referia ali a duas classes de redis. O redil era o lugar onde as ovelhas estavam. Então, nas aldeias e povoados, costumeiramente haviam currais, que eram currais comuns, nos quais se refugiavam os rebanhos da aldeia. Junta tudo aqui. Estava tranquilo. Em Esdras, nós encontramos uma das mais remotas ou primeiras menções da porta das ovelhas. A porta das ovelhas era exatamente, e faz-se menção a essa reconstrução, na verdade já existia, mas em Esdras é que a gente vai entender a importância dela, quando o Senhor pede para que ele, reconstruindo a cidade, reconstrua também a porta das ovelhas, e a porta das ovelhas era exatamente esse local onde se guardavam as ovelhas na aldeia, e tinha uma porta, tinha um porteiro também, tinha uma chave. Então, se recolhiam os rebanhos, dizem que era uma parede muito espessa, uma porta muito forte, e ninguém tinha acesso àquelas ovelhas se não fosse pela liberação do porteiro, que ficava com a chave. Esse era o primeiro redil, que ficava nas cidades. Algumas daquelas ovelhas que ficavam dentro, depois da porta das ovelhas, eram ovelhas preparadas para o sacrifício no templo. Mas havia um outro redil, aprisco, que eram aqueles que ficavam exatamente nas montanhas, quando os pastores levavam as suas ovelhas. E lá, não podendo retornar para a cidade, eles prepararam alguns apriscos que serviam de abrigo.
Alguns apriscos também tinham paredes, em lugares estrategicamente colocados nas colinas, mas não tinha porta. E aí o que fazer quando eles recolhiam as ovelhas nesse aprisco lá nas montanhas? O próprio pastor era a porta. Ele se deitava na entrada do aprisco para evitar que algum animal, algum predador natural, entrasse no aprisco e fizesse mal às ovelhas. De maneira que, estando lá, deitado assim na porta, ninguém entrava, nem tampouco saía, sem que ele tivesse ciência, e assim ele protegia o rebanho. E aí, neste contexto, Jesus apresenta esta parábola, dizendo para os judeus, falando sobre esse bom pastor que tem o cuidado com as ovelhas. Verso 4, quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Essa é a parábola de Jesus. No verso 5 ele diz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho. Mas apesar de contar essa parábola, nos diz o verso 6, que os judeus não entenderam. Não compreenderam a verdade do que Jesus estava dizendo. Então, de novo, Jesus passa a conversar com eles e lhes diz categoricamente, verso 7, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Terceiro, eu sou de Jesus, em João. Eu sou a porta das ovelhas. E diz, todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. E no verso 9, novamente, categoricamente, ele diz, eu sou a porta e ponto final. Jesus está dizendo que, assim como as ovelhas lá nos currais precisavam de uma porta para proteger, ele era a proteção, ao mesmo tempo em que era o acesso. E eu quero fazer aqui 4 observações com base nas palavras de Jesus no verso 9. Quero convidar você a seguir comigo, observando na sua Bíblia, se é que você a tem por perto. Então, quando Jesus diz, eu sou a porta, ele continua dizendo, todo aquele que, completem, verso 9, entrar por mim será salvo. Que verdade maravilhosa nós temos aqui. Então ele diz, olha, eu sou a porta, mas não sou qualquer porta. Eu sou a porta que lhe dá segurança. É como se ele estivesse dizendo, o homicida fugitivo passou pelos portões da cidade. Está aqui, você está correndo perigo. Mas eu sou a porta. E todo aquele que entrar por mim será salvo. Salvação. Todo aquele que entrar por mim. A palavra de Deus nos diz que quando alguém matava outra pessoa na tribo de Israel, na nação de Israel, quando um judeu ou um israelita matava o outro acidentalmente, então eles tinham construído as cidades refúgio, lembram disso? E quando este homicida fugia da família, que tinha o direito de requerer o sangue, a vingança do seu parente, então ele fugia. E quando ele entrava na cidade refúgio, quando ele entrava pela porta da cidade refúgio, ele estava salvo, enquanto estivesse lá. A palavra de Deus nos diz que Noé entrou pela porta da arca e ficou em segurança ou insegurança? Em segurança. Da mesma forma, aqueles que entram por Jesus, que entram pela porta que é Jesus, este encontra segurança. O próprio Jesus diz que ele é a porta e aquele que entra por ele será salvo.
O acesso à paz por meio de Jesus é a garantia da entrada nos céus pela mesma porta. Jesus é a única porta. Mas esta porta não está aberta. Desculpem, essa porta não está fechada. Esta porta está sempre aberta. É uma porta ampla no sentido de estar aberta a todos. Mas é uma porta estreita no sentido de que poucos, observando o que tem ou as dificuldades que se tem para entrar por ela, poucos conseguem entrar. Entenda aí. É uma porta ampla no sentido de aberta a todos, mas se torna uma porta estreita porque tem um caminho estreito e poucos têm a coragem de entrar por ela devido ao preço que se tenha que pagar, que é renunciar ao mundo, renunciar às paixões, renunciar ao pecado, renunciar aos vícios. Mas Jesus é uma porta aberta. É uma porta ampla. Mas também é uma porta segura. E bem-aventurado é aquele que coloca toda a sua esperança de entrar na glória por meio de Jesus, a porta. Era nisso que Jesus estava pensando quando ele disse, eu sou a porta. Ele está dizendo que só através dele os homens podem realmente se encontrar com Deus. É por meio dele, disse Paulo. Paulo disse que os uns e os outros temos entrada por um mesmo Espírito, todos nós temos entrada a Deus, acesso a Deus, e temos entrada no reino dos céus por um mesmo Espírito ao Pai, Efésios capítulo 2, verso 18. O autor de Hebreus, capítulo 10, verso 20, ele diz que Jesus é um novo e vivo caminho. Ele é o acesso. E aí ele diz, eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim será salvo. A primeira característica e segurança que essa porta traz, que é Jesus, é salvação. Deixa eu fazer uma pergunta e você vai repetir como se você não tivesse ouvido isso. Qual é a primeira característica que essa porta que é Jesus dá para o homem? Salvação. Todo aquele que entra por ele será salvo. Agora, curioso é o fato, não sei se você já prestou atenção, que Jesus diz o seguinte, eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Aí diz assim, entrará. Mas diz em conjunto, entrará e sairá. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo e entrará. Que coisa curiosa. Eu fui buscar isso. Por que é que o Senhor fala sobre entrar duas vezes? Talvez seja uma ênfase aí. Talvez seja de uma maneira enfática. A forma como Jesus está dizendo que você entrará e terá acesso a Deus, mas você ainda terá outro acesso. Você terá ainda outra bênção. Você entrará e sairá. São duas coisas em conjunto. Entrará e sairá. Vê que negócio interessante. Eu entrei por aqui, completem, e saí por lá. O que é isso? Liberdade. Eu entrei por aqui e saí por lá. Liberdade. De ir e vir. Segurança. De que eu posso entrar, mas existe uma certeza de que aquele local me leva para algum. O reino de Deus não é uma prisão. O reino de Deus é a liberdade que Deus dá aos homens de viverem a vida plena. Tem muita gente que diz assim, não vou entregar minha vida a Jesus não, porque é tanta coisa que a gente não pode fazer. Mas se você descobrisse que depois que a gente aceita Jesus, é tanta coisa que a gente passa a poder fazer. Uma delas é dormir com a consciência tranquila de que se o Senhor nos chamasse naquela noite, nós estaríamos seguros na glória celeste. Quem ainda não entregou a sua vida a Jesus, não pode dormir tranquilo. Porque se de repente, se enquanto você estiver dormindo,
Você vai para onde? Mas quem já entregou sua vida a Jesus, entregou porque entrou pela porta. Aí ele diz que quem entrar por ele será tranquilidade. Então, depois que a gente aceita Cristo, a gente pode dizer tanta coisa, pode viver tanta coisa, a gente pode viver uma vida diferente, longe do pecado. A gente pode até dizer coisas que a gente não dizia antes. Um exemplo desses, a gente pode dizer que está salvo. Que o homem antes de aceitar Jesus não pode dizer isso. Pode? Pode não, porque ainda não entrou pela porta, que é Jesus. E ele diz que ele é o único acesso. Então tem muita gente que diz, mas esse negócio de dizer que depois que aceita Jesus está salvo, é uma coisa que os crentes inventaram. Não fomos nós não, quem inventou foi Jesus. Foi ele que disse que se a gente entrar por ele, está salvo. Então quem entra por ele pode dizer que está salvo. Isso é bom. Mas ele diz, entrará e sairá. A possibilidade de ir de um lado para o outro sem problemas. Ir de um lado para o outro sem problemas. Era a forma que tinham os judeus de descrever uma vida absolutamente segura e protegida. Eu posso ir para onde eu quero, entro e saio sem problema. Então eu estou protegido. Biblicamente, ou na cultura judaica, quando um homem pode sair e entrar sem temor, significa que seu país está no estado de paz. Significa que as forças da lei e a ordem exercem uma autoridade suprema sobre ele. E significava para eles uma segurança perfeita em sua vida. Para o judeu, o líder de uma nação deve ser alguém que pudesse sair diante deles e entrar diante deles. É isso que diz Números 27, 17. Vai entrar e sair. Ao se referir ao homem que obedece a Deus, se diz que é bendito quando ele entra e bendito quando ele sai. Deuteronômio 28, 6. Coloque aí, Marco, por gentileza. Aquele que obedece a Deus, aquele que está protegido por Deus, aquele que entrou pela porta que é Jesus, ele é bendito, tanto quanto ele entra, tanto quanto ele sai. Por isso que Jesus diz, entrará e sairá e achará pastagens. Mas a questão aqui, vai chegar ainda, está folheando a Bíblia ali. Deuteronômio 28, 6. Pifou. Ok. Alguém, abra sua Bíblia então, por gentileza. Deuteronômio 28, verso 6. Por isso que eu prefiro a minha Bíblia normal, ó. Não pifa, não dá problema de memória, a bateria não descarrega. Deuteronômio 28, 6. Sobre a bênção do Senhor sobre os seus filhos, no verso 5 diz, bendito o teu cesto e a tua maçadeira. Mas no verso 6 diz, bendito serás quando entrares, e bendito serás quando saíres. Isso para o judeu, e Jesus era judeu, ele estava falando para os judeus. Eu sou a porta, se você entrar por mim, você será salvo, você entrará e sairá, então você será uma pessoa bendita. Porque bendito serás ao entrar, e bendito serás ao saíres. Jesus está dizendo, olha, aquele que entra por mim e passa por mim, que sua porta, estará sobre ele a bênção de Deus, porque o bendito é aquele que tem a bênção de Deus sobre ele. Então, essa oportunidade, ou esse privilégio de entrar e sair na Bíblia, principalmente na cultura judaica, é o privilégio daqueles que estão seguros. Ontem nós conversávamos com algumas pessoas, e toda vez que alguém encontra o irmão Biraci, está quase cochilando, toda vez que alguém encontra o irmão Biraci, vem com esse papo chato de que a coisa está meio complicada aqui em Floriano, ele já não aguenta mais. Irmãos, quem encontrar o irmão Biraci, o capitão Biraci, não fale sobre segurança, não. Fale sobre cabelo. Fale sobre bolo, comida, né? O coitado já não aguenta mais. Todo mundo que vai falar com ele diz assim, rapaz, e essa questão, a marginalidade aqui aumentou e tal. Rapaz, eu convivo com isso toda hora e você ainda vem falar sobre isso. Ele não diz isso porque é muito educado. Mas ontem nós falávamos sobre isso.
sobre essa dificuldade que existe no país inteiro, inclusive aqui na nossa cidade, de que você não pode sair. E se você sai, você tem que ter muito cuidado quando volta. Tem que olhar ao redor. Tem que ver se tem alguns elementos assim meio estranhos. Uma turma aí que não tem Jesus na vida, tem um capiroto aí cutucando. E aí vive de fazer mal. E aí você fica com cuidado. Quando sai e quando entra. Aí Jesus diz que aquele que entrar por ele será salvo, entrará e sairá. Ele está dizendo, a bênção de Deus vai estar sobre quem entra por mim. E aí o judeu vai começando os ouvintes de Jesus vão começando a entender o que Jesus está dizendo. Vejam o Salmo 121, verso 8. O salmista vai nos dizer que Deus guardará tanto a nossa entrada quanto a nossa saída, né? Não sei quem já fez esta oração. Senhor, guarda a minha entrada e guarda a minha saída, me conduza, Senhor. Me dê a oportunidade de chegar lá, né? Estou esperando projetar aqui. Mas o Salmo 121, verso 8, vamos ler aqui. A palavra de Deus nos diz, o salmista vai nos dizer, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Mas percebam como começa o texto. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Não deixará vacilar o teu pé aquele que porque ele não cochila. Deus não cochila. Verso 4. Certamente não dormitará, nem dormirá o guarda de... Verso 5. O Senhor é quem? É quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Verso 6. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. 7. O Senhor te guardará de todo, e Ele guardará a tua... 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então Ele é a porta. Aquele que entra por Ele terá salvação, entrará e sairá, porque o Senhor guardará a entrada desde agora e para sempre. A partir dali os judeus começaram a entender o que Jesus estava dizendo. Que não tinham entendido inicialmente, ou quando ele começa a proferir a parábola do bom pastor. E aí o Senhor Jesus faz uma menção ao Salmo 121, verso 8. Você entrará e sairá. Faz uma menção a Deuteronômio. Você será bendito quando entrar e bendito quando sair. E Jesus está dizendo, eu sou a porta. Jesus vai dizer, você sairá. E esta é uma bênção muito esquecida. Muitas vezes nós achamos que a bênção de Deus não nos alcança, ou não começamos a compreender que Deus, inclusive, abençoa o seu povo quando sai. Falando a Gideão, o anjo disse a Gideão, está lá em Juízes, o anjo disse assim, vai nesta tua força. Gideão, pode ir. Pode ir, rapaz, pode sair. Pode sair daqui, pode ir lá, Deus vai te usar lá, então vai nessa tua força. Você será abençoado quando sair. Você não será só abençoado quando chega, mas você também é abençoado quando sai. Então, você será bendito quando entra e também será bendito quando sai. E aí, no final desta sentença, Jesus vai dizer, e achará pastagem. Jesus está falando para homens e mulheres que sabiam muito bem o que era cuidar de ovelhas. E deixa eu falar uma coisa para você. Na nossa cultura, eu acho a nossa cultura muito terrível.
Quando a gente pensa em animal, nós somos carnívoros, né? Tem gente aqui que é mais carnívoro do que eu. Eu acho tão bizarro, porque a gente come tudo do animal. Quando se pensa num boi, o que é que você faz? O que é que costumeiramente se faz? Parece que só sobra o chifre. Né? E olhe lá. E olhe lá. Talvez alguém triture aí e faça um pozinho de alguma coisa que vai servir para qualquer coisa. Então, quando se pensa num boi, então se come tudo. Eu estava ouvindo uma pessoa me falar um dia desse, minha gente, estava pensando como é que se come cabeça de bode. E alguém estava me dizendo, me descrevendo assim, pastor, a gente cozinha aquele negócio lá, abre, faz um corte assim, e aí de repente de cima você vê aquele monte de miolo. Está cozido, temperado, e o bode olhando assim. E eu fiquei imaginando a pessoa me descrevendo, né? E aí serra, corta aquela parte assim e diz assim, pastor, é tão gostoso porque a gente vai comendo o cérebro assim, ó. Aquela gordurinha, eu fiquei com vontade de vomitar. Tem gente que come. Tem gente que come buchada, minha gente. Minha gente, como é que pode? Buchada. Cometi um pecado agora contra você. Tem muita gente aqui que gosta. Estamos no Nordeste, né? Tem gente que come testículo. Aí não, já ouvi dizer. Mas a verdade é que não sobra nada. Já parou para pensar? Aí ontem alguém ainda me disse, pastor, tem uma carne que é uma carne muito dura do boi, que nesse caso é da vaca. Sim, é mesmo. Aí falou assim, xabanga. Hã? Xandanga. Pois é, a autora ali está me dizendo, xandanga. Eu falei, o que é xandanga, minha gente? Aí ela disse, não, é a teta da vaca. Já imaginou, Neumann? É aquela carne que fica ali perto da teta. Eu falei, minha gente do céu. Não obstante a isso, ainda come o pé do boi, que é a chamada mão de vaca. O Flávio está se lambendo ali. Ó. Não sobra nada. Aí quando eu cheguei aqui num determinado lugar, ia almoçar, não vou dizer o nome onde eu estava, tem gente que gosta, né? E aí quando cheguei lá, aí eu vi aquela carne bonita. Aí assim, olha, aí quando ia pegar, a pessoa disse assim, pastor, gosta de língua de boi? Falei, não. Minha gente, não sobra nada. É a nossa cultura. Quando Jesus fala que ele é o bom pastor, e quando ele diz que é a porta das ovelhas, ele não está falando para uma cultura que é consumista, como a nossa. Os judeus não tinham o mesmo costume que nós temos. Por exemplo, quando você vê um bode na frente e uma ovelha, você vê assim, você já vê laçado, né? Está passando assim e você já sente o cheiro. Na cultura judaica não era assim. As pessoas tinham ovelhas, acreditem, não era para comer as ovelhas. Os judeus não criavam ovelhas para comer. Os judeus criavam ovelhas para tirar a lã. Comiam, mas não criavam para isto. Tem gente que é muito mal intencionado, já cria a galinha no quintal lá, né? Já cria a bichinha lá para comer, ela sabe que vai para a panela. Aí dá o milho. Aí quando está perto de... Está planejando comer, não é isso, irmão Nivaldo? Quando já está planejando comer, aí pega a galinha, coloca num coxo melhor, e a galinha, minha casa, minha vida.
estou num estado melhor, estou bem com o meu dono. Tá nada, você vai ser comida daqui a pouco, né? E aí separa um pouquinho, vai preparando e tal. Na cultura judaica não era assim, eles não tinham ovelhas para... Eles tinham ovelhas por causa da lã. E ali tosquiavam as ovelhas, elas produziam uma lã, serviam para eles e para manutenção da casa, vendiam a lã. Por isso que eles tinham esse cuidado todo e essa cultura de cuidar de ovelhas, colocar no aprisco e essa coisa toda. Aí Jesus vai dizer, eu sou a porta. Se você entrar por mim, você será salvo, você entrará, sairá e vai dizer assim, e você vai encontrar pastagem. Você não vai morrer, mas você vai receber tudo aquilo que de fato você tem falta. Você vai achar pastagens. Você entrará e sairá igualmente útil para Ele, na companhia de Deus. E com Deus você crescerá. Com Deus você receberá todos os cuidados. E aí Jesus vai dizer, olha, todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Jesus está dizendo, ó, muita gente se levantou dizendo que era o Salvador, mas não eram não. Talvez se lembrando dos Zelotes. Um grupo político que havia no tempo de Jesus, que lutava pela libertação da Palestina, tirando das garras do Império Romano, e que muitos deles se levantaram como mártir para libertar o povo, mas trazia o povo com o ideal de libertação, arrebanhava um grupo, e aí levava esse grupo a lutar pela nação, e o mártir estava lá, mas o primeiro a ser morto era o líder. E o movimento Zelote, de fato, nunca alavancou, só produziu mortes. Aí Jesus diz, olha, não, vocês estarão seguros, quem entrar e sair por mim, será salvo, entrará, sairá, será bendito. E vai achar pastagens. Sabe aquilo que eu necessito? Que só eu e Deus sabemos o que eu necessito? Jesus tem para me dar. Sabe, a esperança perdida, o ideal de vida, a resposta acerca do que vem depois da morte. Como chegar-se a Deus? Só Jesus tem para dar. Sabe aquelas dúvidas mais terríveis, assim, o que é que vai acontecer depois daqui? Jesus tem a resposta. Ele é a porta. Sabe aquela desilusão sofrida, aquele trauma que machuca a vida, porque já primeiro machucou a alma. E a gente vive uma vida inteira sem saber como lidar com aquilo, e sofre, e sente a dor, amarga a dor, e a gente se pergunta, meu Deus, será que eu nunca vou me ver livre disso? Jesus tem a resposta. Ele é a porta. E Ele diz que se nós entrarmos por Ele, nós entraremos, sairemos e encontraremos pastagens. Deus cuidará da gente. Deus cuidará de você. Ele é o acesso. Mas Ele não é um acesso. Ele é o acesso. Não existe outro acesso a Deus. Ele é a porta. Se você entrar por Ele, você estará salvo. Mas se não entrar, você continuará perdido. Vamos ler o Salmo 91. Há muita gente que tem o Salmo 91 aberto em algum lugar da sua casa. Comprou-se uma Bíblia bem grande e está aberto no Salmo 91.
E diz assim o Salmo 91. Leiam comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Podem ir. Cinco. Sete. Pode ir. Ao meio-dia. 7. 1000 cairão ao teu lado. Nove. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Pode seguir. 10. 11. 12. 13. 15. Livrá-lo-ei e o glorificarei. 16. Amém. Lhes apresentei o esconderijo do Altíssimo. No esconderijo do Altíssimo habitará seguro todo aquele que correr para lá. Não é isso? Não é essa certeza que nós temos quando nós abrimos uma Bíblia e colocamos lá na casa? Senhor, eu quero transformar a minha casa no teu esconderijo. Ó Deus, que nem o mal suceda aqui. Senhor, que nem o mal chegue à minha tenda. Senhor, que 1000 caiam lá, 10.000 lá, mas que esta minha casa não seja atingida. Ó Deus, que a proteção do Senhor esteja sobre esta casa. É assim que muitos usam Salmo 91. É lindo o Salmo. Tem gente que me diz, pastor, toda vez que eu vou dormir, alguém já me disse, eu leio o Salmo 91 e aí eu durmo em paz. Tem outras pessoas que dizem, pastor, antes de dormir eu sempre leio um salmo, porque quando eu leio um salmo eu fico tranquilo, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Eu leio isso, eu recito isso e eu durmo tranquilo, mas voltando ao Salmo 91, eu quero esse refúgio do Altíssimo para a minha vida. Mas imagine um esconderijo. Imagine você, esse lugar seguro, esse esconderijo, sem ter uma porta como entrar. Não adianta. É preciso que esse esconderijo seguro de Deus tenha uma porta para entrar. E ali você corre. Diz a palavra de Deus que torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo. E será ou encontrará segurança. Alguém fechou a porta aqui, acho que fui eu mesmo, né? E encontrará segurança. Então, aqui é o refúgio, eu estou passando pela porta. Entrei, estou seguro. Salmo 91 é verdade. Deus é o esconderijo seguro. Mas precisava de uma porta para entrar para o esconderijo seguro. E Jesus disse, eu sou a porta. Sabe quando você estará seguro? Quando você estiver dentro do esconderijo do Altíssimo. E sabe como é que você pode estar lá dentro?
passando por Jesus, amém? Ele é a porta. Existem pessoas que dizem assim, olha pastor, eu estou bem pertinho. Aí a minha pergunta é, estar perto da porta me traz segurança? Estar a 5 centímetros da porta me traz segurança? Eu estou dentro do abrigo a 5 centímetros? Não. Se eu estiver colado à porta, eu estou seguro? Eu estou dentro do refúgio? Então não adianta eu dizer, pastor, eu estou chegando lá. Estou bem pertinho. Daqui uns dias eu entrego minha vida para Jesus. Você continua inseguro. Porque você precisa passar pela porta. E aliás, a porta é tão presente e importante nos nossos dias que nós inclusive a utilizamos como metáfora. Olha, Deus abriu uma porta de emprego, não é assim que a gente diz? Deus abriu uma porta de emprego para mim. Surgiu uma porta, uma grande oportunidade para mim, não é assim que a gente diz? Mas também a gente diz, olha, estava tudo certo, portas abertas, mas infelizmente agora são portas fechadas. Fecharam-se as portas para mim. Não tenho mais oportunidades. Mas deixa eu te falar uma coisa boa hoje à noite. A porta da salvação ainda continua aberta. Se você entrar por ela, você terá acesso ao esconderijo do Altíssimo. E lá, você estará seguro. Teve uma figura muito proeminente, os meninos já vão preparando o vídeo aí. Uma figura muito proeminente do rock brasileiro. Música secular, como a gente diz. Morreu precocemente. Alguns dizem que nos seus últimos dias de vida ele teve uma certa aproximação com a Bíblia por meio dos alcoólicos anônimos e por meio dos narcóticos anônimos, utilizando um esquema dos alcoólicos anônimos chamado 12 passos. Não sei aqui quem conhece. E dentre esses 12 passos está o reconhecimento de que você está sóbrio e livre dessa droga um dia. Você não garante o dia seguinte, mas sobriedade por hoje. O terceiro passo dos alcoólicos anônimos remonta, salvo engano, para o reconhecimento de uma força suprema para ajudar a combater o vício. E, salvo engano, de novo, o quarto passo parece que trata sobre essa questão da ajuda de Deus. E aí o Renato Russo, numa das suas entrevistas, ele disse assim, depois de usar muita droga, ele disse, agora eu estou dentro desse esquema dos 12 passos. Deixei as drogas, deixei o álcool. Ele não cita definidamente onde ele está, mas pelos 12 passos já se pressupõe isso. E os biógrafos dizem isso acerca dele. Mas morreu precocemente. O cara que compôs tantas músicas bonitas, inclusive compôs uma música com base em 1 Coríntios 13, né? Sobre o amor. O amor, só o amor. Foi o mesmo cara que compôs outras canções, como Mais é Claro que o Sol vai voltar amanhã. Não teve amanhã para ele. Vítima do vírus da AIDS, o Renato Russo nos deixou, morreu sem esperança. Eu quero passar essa, não vou dizer a última, mas uma das entrevistas dele, que ele é muito claro sobre isso, depois eu retorno aqui. E assim que eu terminar esse disco, aí eu vou pra lá e a gente pretende fazer não uma turnê, mas que eu vou com calma, né? Que eu não gosto de palco, não adianta. Ah, eu já falei isso pra MTV. Por causa de confusões e pá, não sei o que, é muito desgastante, sabe? Viagem, passagem de som, segurança batendo na garotada, gritaria, comida de hotel, entendeu? Ficar longe de casa. Isso assim, a coisa da turnê, a vida na estrada, entendeu?
é muita adrenalina, fica todo mundo meio assim, sabe? Então, assim, fazer 1 ou 2 shows é joia, fazer 2 shows, 3. Mas ficar assim 1 mês fora, 2 meses fora, eu não gosto muito, não. Então, a gente está pretendendo fazer Rio, São Paulo e umas outras cidades principais, que eu não vou falar, porque depois as pessoas ficam cobrando. Mas, assim, eu espero que dessa vez os shows vão ser menores. Isso é bom avisar desde já. Não vai ter show de 3 horas, que nem da última turnê, porque 3 horas é demais. Mas agora eu não estou bebendo mais, não estou mais usando droga, estou numa programação super legal, chamados 12 Passos, que eu recomendo para todos vocês, louquinhos que assistem MTV. 10 horas da manhã, você está com seus olhos, não é essa? Aham, né? Pois é, eu tô com 34 anos, essa época já passou, meu filho. Eu não quero ser mártir do rock and roll, sabe qual é? Aí, se eu tiver bem, a gente vai fazer uma opção de show e vai ser maravilhoso. E você tá falando de mártires do rock and roll, Kurt Cobain, coisa menos... Esse vai embora rapidinho. Kurt, por favor, Kurt. Mas eu era do mesmo jeito. Eu era exatamente do mesmo jeito. Exatamente do mesmo jeito. Agora, é difícil, porque uma coisa que eu aprendi é o seguinte... O alcoólatra e o adicto, que é o dependente químico, né? Por exemplo, eu pensava, eu só posso falar de mim, tá? Eu pensava que de repente o mundo era ruim, que era tudo complicado. E, na verdade, isso faz parte da adicção, faz parte do alcoolismo, entendeu? Então é uma coisa que puxa a outra. No começo é muito bom usar droga e tudo. Tem algumas pessoas até que podem, tá? Mas tem algumas pessoas que não podem, eu não posso. Então, no meio do caminho, o mundo para mim era um terror. Tudo era difícil, tudo era horrível. E, na verdade, era só essa coisa que dificultava a minha vida, né? Tipo assim, me alimentar mal, sabe? Essas coisas todas, né? Tipo, né? Sabe? Que nem o Kurt, tadinho, tomando Rohypnol, né? Champanhe plumba. Lá, eu já passei por tudo isso, sabe? E de repente, assim, sei lá, é uma coisa desagradável. Mas é assim, é a questão da sensibilidade, eu acho também. Porque a gente, sabe, às vezes a pessoa sente a coisa de tal maneira que fica tudo muito doloroso. Então, para você ter a força para ir adiante, fazer o seu trabalho, enfrentar uma multidão, sabe, colocar tuas vísceras num disco, o que quer que seja, aí você acaba, tipo assim, entrando por um lado, mexendo lá na jarrinha de biscoitos proibidos, só que no meio do caminho se perde o controle, né? Eu gostaria que o Kurt Cobain, tipo, ficasse numa boa, mas dá pra perceber que ele é um cara que é muita dor, entendeu? É muita dor, e de repente cria-se esse circo em volta, sabe? Que no começo é até divertido e tudo, mas eu já passei por isso, eu acho que não é necessário, entendeu? Você acha que tem a ver com a idade, a maturidade? Ele é super novo, né? É super novo, eu acho que é uma coisa que a gente aprende. Tem gente que não aprende e morre. Que foi o que aconteceu com Jimi Hendrix, com Jim Morrison, com a Janis Joplin, com Sid Vicious, com todos eles. E tem outras pessoas que aprendem, que é o que aconteceu com John Lennon, com Iggy Pop, com Lou Reed. Imagina, Eric Clapton. Eric Clapton é colega, ele é colega dos 12 Passos, né, Eric? Muito bacana. O pessoal do Aerosmith. Eu não estou vendendo o sistema de vida, entendeu? Cada um faz o que bem entender. Mas, sabe, é aquela tal história. Eu tive que parar um momento e falar assim, será que eu quero sofrer tanto, acordar e achar tudo horrível, não ver coisas boas? Porque a vida não é fácil, mas também não é um pesadelo, né? Tem coisas... A vida é o que a gente faz, então tem coisas boas e tem coisas ruins. Mas pra mim era um pesadelo, tudo era problema, eu vivia deprimido, era horrível. Aí eu bebia pra não ficar deprimido, aí ficava ótimo. Aí depois vinha uma ressaca, eu ficava péssimo, sabe? Aí, sabe, não sei, assim, sabe? Agora, pra mim, eu não volto atrás, assim, quer dizer... Eu não repetiria nada disso, mas eu também não me arrependo, né? Porque isso, assim, acho que cada pessoa cresce como tem que crescer. Eu dou graças ao poder superior, né? Sabe, que de repente eu encontrei um caminho. E é só por hoje. Amanhã eu posso estar aí, caído aí no chão, levando porrada de segurança, sabe? Porque eu tô bêbado de novo. Não sei, é só por hoje. Mas só por hoje eu tô limpo e é legal essa. Pois é. E tem muita gente aí, muito menino hoje em dia, que vê o Renato Russo como exemplo, né? Eu quero ser igual a ele. Uma vida sem sentido. É isso que você quer para você?
Talvez tanto tempo já tenha, né, ocorrido e é isso que você quer. Aí Jesus diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagens. Tem coisa melhor que Deus fez para a gente viver. Tem coisa melhor além desta vida e ainda nesta vida. Tem coisa melhor para você viver aqui e muito mais lá. E ele diz que se você entrar por ele, você será salvo. Tem presente melhor? Ah, não tem. Espero que você abra o seu coração, entenda, aceite, compreenda e se renda à verdade de que Jesus é a porta por onde você tem que passar. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. O esconderijo do Altíssimo precisa de uma porta. E Ele é o novo e vivo caminho que nos conduz a esse esconderijo. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus nos abençoe. Semana que vem, se Deus permitir, nós estaremos retomando aqui e falaremos sobre o quarto eu sou de Jesus, que é eu sou o bom pastor.